boa noite, uma noite muito boa para todos nós. Alegria do reencontro, última quinta-feira do ano. Vocês não calculam o trabalho que me deu para poder conter essas duas meninas a caráter, de máscara, colombiana, para a Verônica vir fantasiada de Verônica, a Mirinha vir fantasiada de Mirinha. Muito juízo, mas muito juízo mesmo. Conferindo aqui o espaço disponível para gravação, temos tranquilamente. Mirinha, seja bem-vinda. Ressuscitou! Meu, deu muito trabalho. Que tinha de espírito bravo atrás dela, né, Verônica? Nós é que sabemos da feira. Verônica, seja bem-vinda. Caros internautas que estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que você tenha lido o capítulo anterior, o capítulo 22, foi muito interessante. O capítulo de hoje, que é o convites à reflexão e ao testemunho. E a semana que vem, adeus, amor, eu vou partir, nunca mais voltarei. Voltarei, sim. Voltarei, porque quero reencarnar no planeta Terra. Quero ir embora, não. Mas se tiver que ir também, como diz o Matuto, nós vai. Meninas, quem começa? Euzinho. A Verônica. Daqui a pouco eu vou para a Verônica. Então começa você, menina. Depois da pressa eu falo. É mensagem 212 do livro Minutos de Sabedoria. O meu está aqui. Não se queixe de abandono. Ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precise de sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos de seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Vamos orar. Jesus, nosso querido amigo e mestre, agradecemos o seu amparo, agradecemos o seu carinho para cada um de nós, onde sabemos que nesse seu cuidado não estamos abandonados. Embora sejamos muitos, espíritos encarnados e desencarnados, estamos sob seus braços, sob seus olhos, nos amparando, nos auxiliando, nos conduzindo, como um pastor que ajuda suas ovelhas. Por isso agradecemos imensamente todas as bênçãos que temos recebido, como também os desafios que nos aprumam, que nos enriquecem, que nos ajudam a nos melhorarmos a cada dia. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara neste tarefa, neste trabalho, e rogamos aos céus que possamos ter a mente e o coração abertos para entender, para compreender as palavras do amigo Filomeno, que agora, nessa reta final do livro, vem trazer um alento, mostrando que o abandono não existe. As situações mais desafiadoras que o livro nos apresentou, estamos chegando a soluções amáveis, acolhedoras, racionais, próprias para o desenvolvimento de cada um dos personagens da história, e que possamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa existência, e procurarmos cada vez acertar mais para nos melhorarmos, pois afinal de contas, cada um de nós tem condição de fazer muito mais do que temos feito, e melhor. Agradecidos estamos e rogamos que a paz esteja presente em todos os lares, entre todos nós, entre todos os seres que habitam este planeta. Que assim seja. Que assim seja. Suas palavras iniciais, Verônica. Agradecendo a companhia dos internautas conosco, quem conseguiu vencer esse livrinho, né, que estamos aí na reta final. Livrão. E também. Não, é livrinho. Pesadão. E retificar que a semana passada eu me equivoquei no nome do livro, né? O livro que nós vamos estudar, o próximo, é esse aqui, ó. Hoje está certo. Tormentos da Obsessão.
A Verônica, semana passada, estava com os livros do Filomeno tudo na frente dela. O primeiro que ela pegou, ela falou, é esse. Pior que é mesmo, eu estava estudando mesmo. Ela estava envolvida nas tramas, entendeu? Foi esse o problema. Mirinha, suas palavras finais. Ou suas palavras... Eu estou despachando ela. O amor é lindo. Ei, pessoal. Suas palavras iniciais. Penúltimo capítulo, né? Vamos lá. Vamos ver o que o Filomeno tem para nós. Vamos ver. A vantagem é que não acaba, né, Mirinha? Graças a Deus. O próximo, e se bobear o Divaldo do jeito que já vai daqui a pouco é outro livro do Filomeno. Tem muito chão pela frente. Verônica, você faz uma recapitulação para nós, então? Sim. No capítulo anterior, Manuel Filomeno de Miranda e o irmão Anacleto, eles conversavam sobre o futuro do Padre Mauro. E que, apesar de ser um planejamento a ser cumprido, poderia sofrer algumas ocorrências que mudariam a trajetória. No entanto, o amparo espiritual irá socorrê-lo nas suas necessidades, assim como todo o amparo de que ele necessitará. E com isso, o Marquês e a Rosa Keller também serão amparados, também serão conduzidos a um novo processo reencarnatório, terão limites nos corpos físicos que receberão, limites esses que serão severos, e também os adversários espirituais de todo esse núcleo, que vão buscar alcançá-los através da lei de afinidade, estes também serão beneficiados pelas luzes do alto, que se verte sobre todos, não deixa ninguém, como a mensagem falou, em abandono ou desamparado. Então, mesmo que o objetivo central da ajuda fosse determinados personagens, todos aqueles que estão envolvidos serão auxiliados. E no final do capítulo, o Filomeno descreve para a gente as atividades na instituição espírita, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual, mostrando para a gente que o trabalho no bem é incessante. Muito bem. Hoje, então, nós vamos para o penúltimo capítulo, capítulo 23, convites à reflexão e ao testemunho. E se você está conosco há 8 livros, deixa aqui embaixo. Quem está com a gente desde o princípio? Põe aí embaixo. Eu estou desde o primeiro livro. Não, eu estou desde o segundo. Você tem a relação dos livros aí, Verônica? Você ou a Mirinha tem a relação dos livros? Tem também, né? Para a gente falar? Você até que eu vou falar. Vamos ver quem... Quer saber quais que a gente já fez? O primeiro. Primeiro foi no mundo do rumo de regeneração. Primeiro. 2. Amanhecer de uma nova era. 3. Mediunidade, desafios e bênçãos. 4. Esse a gente não fez. A gente pulou esse. Transição planetária. Transição planetária foi o 3? Foi. Transição planetária. E depois, 4? Transtornos psiquiátricos e obsessivos. 5. Reencontro com a vida. 6. Entre os dois mundos. 7. E agora sexo e obsessão. Não, você pulou perturbações espirituais. Ah, que na minha relação não tem. Porque agora o sexo e a obsessão são 8. É o 8º. Nós estamos fechando o 8º livro. Isso. Põe aí embaixo. Estou desde o livro tal, para a gente poder ver quem é que... Se tem alguém além de nós 3 sobreviventes desde o primeiro livro. Quer dizer, a Verônica não estava no primeiro livro, a Verônica entrou no livro 3, não foi, Verônica? Não, porque Verônica, no mundo de regeneração... No final do primeiro livro. É porque você estava chamando cada dia um, aí não era fixo. No mundo de... Entendeu? Cada semana, capítulo, tinha uma pessoa. Aí eu entrei nele. Capítulo 23. A viagem de iluminação interior se alonga por um grande percurso, pela longa estrada da vida, como eu digo, que deve ser vencido com sacrifício e vontade bem direcionada. Se não precisasse de esforço pessoal, está lá, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para vencer as más tendências. Se não tivesse isso, Deus já teria nos criado perfeito. Qualquer tentame de crescimento pessoal é sempre o resultado de do querer de cada espírito com a contribuição a realizar com denodo, com dedicação, com persistência, sem o que torna-se impossível, inexequível o progresso.
É, portanto, compreensível que nos ideais de engrandecimento moral e espiritual das criaturas humanas enfrentem-se lutas acerbas e obstáculos aparentemente intransponíveis. Olha só, quando o aluno matricula no primeiro ano do estudo fundamental, ele tem uma grade de matérias. No segundo ano, entra uma outra disciplina, ou aperta um pouquinho o conteúdo de cada disciplina. E a cada ano, se não sai e entram disciplinas, cada disciplina, o conteúdo começa a ficar mais denso. Então, na proporção em que você evolui, na proporção que eu evolui, a vida nos dá desafios diferentes, porque senão... nós aqui outra vez, monotonia, meu Deus. Não tem isso, a vida não tem monotonia. Infelizmente, a maioria de nós precisa da dor para ir para frente. Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia, Livro dos Espíritos, questão 25. Hein? 625. 625. Não se eximiu aos testemunhos nem às dores, a fim de exemplificar-nos, de ensinar-nos, que se assim procediam em relação a ele, o ramo verde do inútil que somos nós. Poxa, Falcone, eu sou inútil? Perante o potencial que você tem, que eu tenho, perante os conhecimentos que nós temos, a maioria de nós estamos subutilizando isso. Então ainda somos galhos que estamos começando a enverdecer. Desse modo, é sempre medida de bom tom, de equilíbrio, precatar-se, quer dizer, precaver-se, todo aquele que aspira a alcançar patamares espirituais mais elevados, contra as próprias imperfeições e o mal que neles mesmos existe, responsável pelo acoplamento de quê? De plugs que são portadores os hóspedes indesejáveis e perturbadores encarregados de gerar as obsessões. Falar nisso, preparou a sua água? A minha já está aqui, ó. Ainda com folha de necrotom e com folha de quê? Alfavaca. Necrotom e alfavaca. Para poder desopilar o fígado, né? Colocar tudo no lugar. Prepara a sua água fluidificada, porque hoje é mais um culto do Evangelho no lar nosso. Verônica, é com você. Então, nesse clima psíquico de muita harmonia e também de expectativa, porque começar as tarefas naquela instituição, o médium orador deu início à palestra que deveria proferir sobre a telementalização da notável, da ilustre, né, da preclara Madre Clara de Jesus. Então, ele vai proferir uma palestra, mas ele vai estar guiado pela Madre Clara de Jesus. E ele começa dizendo: queridos irmãos, no ideal espírita, paz seja conosco. Alargam-se os horizontes do serviço de iluminação de consciências a que fomos chamados pela doutrina espírita, que liberta o ser humano das algemas da ignorância e da perversidade. O conteúdo que a doutrina espírita nos traz é de iluminar as nossas consciências, é de mostrar para a gente um caminho viável para a nossa reforma íntima, para a nossa melhora enquanto individualidades. E ele diz, então, as suas propostas edificantes enriquecem as criaturas com a esperança de felicidade próxima e oportunidades de construção do bem em toda parte. Transforma-se a paisagem terrestre ante as perspectivas que se abrem, ampliando o discernimento de todos e a sua faculdade de pensar. Porque quando a gente começa a aprofundar nos estudos da doutrina espírita, a gente reflete, a gente pensa, a gente pondera, a gente começa a apurar o nosso discernimento, e isso é muito importante. Então, por isso que ele está dizendo aqui, essa faculdade de pensar. Não é receber as informações como se fosse uma embalagem fechada e deixar assim. É receber as informações e processá-las para que a gente possa compreender como podemos nos melhorar. Como consequência, caem as muralhas do servilismo e do medo, enquanto a coragem da fé racional dignifica e estimula ao cumprimento dos deveres elevados todos aqueles que se deixam penetrar pelos seus incomparáveis ensinamentos. Então, mostrando para aquelas pessoas que estavam ali naquela assembleia, ouvindo aquela palestra, da importância que é os ensinamentos que essa doutrina nos traz. Ele continua: programado para renovar a Terra e oferecer os elementos da lógica e da experimentação que faltam a todas as religiões, o Espiritismo, neste momento, é o cumprimento da promessa de Jesus em torno de O Consolador, que ele enviaria aos seus discípulos, de forma que pudessem ser recordadas suas lições que seriam esquecidas, conforme aconteceu, e ditas coisas novas que, então, não se podiam suportar, e que tem cabido a ciência desvendar-lhes os conteúdos profundos qual vendo sucedendo.
Sem alarde nem utilização de artifícios mentirosos, o Espiritismo implanta-se com vigor nas mentes e nos corações, favorecendo a humanidade com o archote luminoso da verdade, que dilui as sombras que vêm predominando no orbe terrestre, gerando loucuras e destruição. Graças à sua lógica robusta e aos fatos que demonstram a imortalidade da alma, sua comunicação com os homens e a justiça das reencarnações, convence, comove e arrebata as pessoas sinceramente interessadas na compreensão dos fenômenos da vida e na interpretação dos enigmas que se vêm arrastando sem explicação através dos milênios nos campos da filosofia, da psicologia, da cultura em geral. Aqui o médium cita 3 pilares da doutrina espírita, onde são 5, ele citou 3, né? Que é a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos e a reencarnação. Ele continua: face aos seus ensinamentos lúcidos, o homem deixa de ser o herdeiro do pecado de Adão e Eva, ou o Lúcifer das tradições judaico-cristãs do passado, através da revelação dos espíritos do que é apresentado no arquétipo bíblico, resultando no avanço antropossócio-psicológico etapa a etapa pelos incontáveis mecanismos da vida, até atingir a sua humanidade atual, etapa que o prepara para seguir no rumo do infinito. É uma jornada, é uma viagem, né? E é muito interessante essa parte final que a Mirinha falou aí, que o anjo caído somos nós que temos colocado os pés pelas mãos, que nos revoltamos contra Deus, que inventamos loucuras políticas, usurpação do poder, né? Autoritarismo. Somos nós. O anjo caído não tem chifre, não. Tem uma testa grande, igual a gente, assim, para poder abrigar um cérebro aí dentro e transformar noite em dia, treva em luz e renovar-se. Diante dele encontram-se as complexas possibilidades de conquistas incomparáveis em si mesmo e no mundo externo onde se encontra, de modo a alcançar as metas da felicidade que o aguarda e da plenitude que está destinado. Nós viemos para iluminar-nos de dentro para fora, para iluminar o ambiente. E o que a maioria de nós está fazendo? Olha quanta coisa de plástico nós temos. Quanta coisa de plástico. A minha garrafa ali é de plástico, quanta coisa de plástico, quanta poluição nós geramos. Era para ser assim? O homem é o único animal na face da Terra que produz poluição. Os demais animais produzem dejetos, que se tornam fertilizantes. Portador do sublime final de erradicar da Terra o mal que nela predomina, porque os espíritos que aqui nos encontramos reencarnados, salvadas algumas exceções, ainda somos primitivos e ignorantes. Vítimas do egoísmo, das paixões mais grosseiras, estamos convocados ao esforço de transformação pessoal para melhor. Eu não estou competindo com ninguém, estou competindo comigo mesmo, modificando impulsos que se tornam sentimentos e estes emoções elevadas que nos conduzirão às instituições de que desfrutaremos como seres noéticos que iremos ser. Todavia, para alcançarmos esse sublime objetivo, quantas lutas e entraves teremos que vencer. Pega uma criança que não sabe tabuada. Ah, meu Deus, somar 2 mais 2, ele confunde os dedos da mão. Que não sabe ler, né? Crianças que nascem com desafios de te fazer trocar o C pelo T, o T pelo C, precisa de fonoaudiólogo para pronunciar. Porque se encontram em vigor o domínio da astúcia e da crueldade, o poder da força e dos expedientes da traição que geram a desdita, o Espiritismo, na sua condição de adversário natural do materialismo, constitui grave ameaça que deve ser combatido com denor e sem cessar. É em perfeita vinculação as mentes que se refestelam na grande ilusória e esses sentimentos que se nutrem dos vapores mefíticos das entidades odiendas que os dominam, diante dos avanços do pensamento espírita, armam-se de violência e de maldade para tentar impedir a todo custo o objetivo da renovação do planeta, fadada a alcançar um nível de mundo de regeneração. Como é que o Espiritismo está sobrevivendo? Eu lembro da conversa de Gamaliel, quando no Sinédrio os sacerdotes queriam prender João e Simão. Sinédrio, o Gamaliel fala, o mestre o deles já foi crucificado. Se essa doutrina tiver que florescer,
florescerá independente de matarmos os seus líderes. E se tiver que, se ela for uma doutrina fútil, ela mesma se autodevorará. E sobreviveu, mostrando que é um plano do mundo espiritual e não saiu da cabeça de A, B ou C. E esses espíritos, ainda nessa vibração, nesses sentimentos inferiores, querem abafar a luz. Então, qualquer ponto de luz que surge, e o caso da doutrina espírita é um desses pontos, eles atacam. Então, a veemência em atacar as instituições que promovem o esclarecimento, que leva a luz, que leva um despertar de consciências, elas são atacadas. Porque eles, como eles ainda não encontraram esse caminho, querem que outros não encontrem também. E ele continua dizendo: os espíritos desditosos e falsamente felizes que se comprazem no campeonato da insensatez e no intercâmbio contínuo com aqueles que lhes são afins, temem as conquistas da doutrina espírita e levantam-se agora para o grande enfrentamento, no qual esperam triunfo em razão dos instrumentos de combate com que se equipam para a batalha que já deflagraram. Que foi isso que a gente falou. Planos escusos e métodos arbitrários vêm sendo colocados em prática, objetivando o quê? Aqueles que se entregaram à causa do bem e se tornaram seguidores do Mestre de Nazaré, a quem eles detestam e buscam vencer, nas suas alucinadas programações de doentias perseguições. E esse é um quadro muito frequente nas reuniões mediúnicas, de espíritos querendo, dizendo que existem várias programações do lado deles para derrubar ou para acabar com essa luminosidade ou esses focos de luz, né? E tem sido assim através da história. Essa luta que resultou na adulteração, interpolação e alteração das palavras de Jesus, na criação de rituais e hierarquias humanas, em guerras lamentáveis que foram declaradas em seu nome, predominando a arrogância e o despudor que os caracterizavam, de forma que a sua mensagem se chegou até os nossos dias profundamente alterada, e os seus exemplos suspeitos de legitimidade, como decorrência daqueles que se disseram seus herdeiros históricos. Interferindo psiquicamente nos bastiões da fé tradicional, deturparam-na, afastando-a das raízes em que pareciam fincar-se, constituindo-se uma doutrina mais humana que divina, com objetivos mais terrestres que espirituais, porque são os próprios homens que movimentam essa doutrina. Aquilo que é originário de Jesus não se deturpa e tem sua essência, mas aquilo que os homens puderam manipular, eles modificaram muitas coisas. De outras vezes, reencarnando-se em massa e adotando a crença religiosa tradicional, que envergonharam e degradaram mediante conduta obscena e vulgar, agressiva e anárquica, deixaram marcas de decadência e despudor que ferem os princípios éticos em que se assentam as verdadeiras construções da dignidade e do progresso humano. Tem uma cena do filme do Francisco de Assis, que é da história dele, mas que me impressiona muito, que é quando ele vai visitar o Papa, a suntuosidade que é o templo, a riqueza deles lá, né, e ele conversa com o Papa, e no final da conversa o Papa se ajoelha aos pés de Francisco de Assis, que Francisco de Assis vai falar isso: Jesus pregou a humildade, por que vocês estão vivendo no momento do Cristo? Muitas dessas realidades que nós enfrentamos, e já enfrentamos e continuamos enfrentando, poderia ter sido diferente, modificado. E ele continua: na atualidade, em decorrência da mensagem dos tributários terrestres infalíveis e sendo examinada pela sua linguagem universal, jamais pelo descaltério de arrogantes e presunçosos líderes que gostariam de ser reconhecidos como seus representantes, sutil, mas também frontal, de forma que os trabalhadores abnegados não têm outra alternativa, senão a opção pela perseverança no dever e pelo prosseguimento na ação libertadora. Então é olhar para frente, ver qual é o objetivo desses trabalhadores e continuar trabalhando, apesar das pedradas do caminho. O orador fez uma pausa oportuna para a renovação do interesse dos ouvintes. O auditório vibrava de emoção, acompanhando o raciocínio do expositor. Os espíritos desencarnados, mesmo o grande número de turbulentos e infelizes que foram recambiados e recebiam assistência conveniente, deixavam-se magnetizar pelo conteúdo da mensagem e experimentavam as vibrações das palavras impregnadas de segurança e de reflexões sábias. A mentora da casa, visivelmente concentrada e conduzindo o pensamento do seu médium, estava resplandecente em razão da sua vinculação com as esferas mais elevadas. Logo após, no mesmo ritmo, o orador prosseguiu: ante a total impossibilidade de adulterar-se os excelentes conteúdos da doutrina espírita, não faltam em muitos indivíduos presunção e prosápia para informações incorretas,
assacando acusações de que ela se encontra superada ante as conquistas do pensamento contemporâneo, em lastimável desconhecimento dos seus postulados, que vêm sendo confirmados pelas ciências, demonstrando a sua superior qualidade filosófico-científica, ao par dos relevantes ensinamentos ético-morais e religiosos. Outras tentativas vêm sendo feitas mediante pretensiosas anexações de ideias ou postulados pseudocientíficos que a estariam completando, ou ainda pela diversificação de pensadores e praticantes que dariam margem ao seu surgimento de correntes personalistas, à maneira de fulano ou beltrano. Simultaneamente, não cessam as tentativas de desfigurá-lo, retirando-lhe a feição religiosa que o vincula a Jesus, no qual se aunem a esperança e a paz, que constituem elementos basilares para a felicidade. Ouvidam-se todos esses insensatos que somente existe o Espiritismo e que ele é aquele que se encontra exarado na codificação, nas obras complementares e na revista espírita, enquanto a dirigiu e editou o insigne mestre Allan Kardec. Impressionante como este médium, ele defende a doutrina espírita com tanta elegância e com tanta firmeza de propósito, mostrando que ela é irretocável. Desnecessário que tenham pessoas que querem destruir, que querem dizer que Jesus, ele não se altera. Claro que aqui a Clara está, a Madre Clara está intuindo ele, mas o médium tem toda a possibilidade de passar a intuição do espírito benfeitor, porque é o que o médium acredita, é o que o orador acredita. Ele faz uma defesa brilhante da doutrina espírita, sem exasperar, sem alarde, com tranquilidade. Parece que ouço ele falar com aquela calma que hoje lhe é peculiar, e assim, sem nenhuma exasperação, dizendo o que é realmente a doutrina espírita. Ele continua: essas investidas, porém, normalmente não encontram amparo no pensamento espírita, e após o brilho momentâneo do entusiasmo dos seus criadores e adeptos fascinados, cedem lugar a novas propostas, qual ocorre em outras áreas da cultura humana. E o Espiritismo avança conquistando as criaturas para suas hostes, tornando-as lúcidas, trabalhadoras do bem e cumpridoras do dever, avançando na aquisição da felicidade. De passo em passo a gente chega lá. Os amigos espirituais dizem que Deus tem urgência, não tem pressa. Há igualmente uma outra forma de investida contra a mensagem. Isso que nós estamos lendo, gente, é a mensagem que a irmã Clara está transmitindo através do médium. Há igualmente uma outra forma de investida contra a mensagem e os seus obreiros. É uma comunicação mediúnica e que não tem sido deixada à margem pelas falanges do mal. Inspirando esses grupos referidos, voltam-se sobretudo contra os espíritas sinceros e operosos, que eles constituem barreira à sementeira da perversidade e da luxúria, do desequilíbrio e da perversão, do ódio dos seus sequazes. Em todas as épocas da humanidade, os idealistas verdadeiros, os heróis, os santos, os mártires, os cientistas e pensadores, sofreram-lhes perseguição. Experimentaram-lhes a refrega, que culminava com seu martírio, o afastamento das nobres lides de que se dedicavam. Toda a época nós vamos ver homens e mulheres que foram sacrificados pelos seus ideais de fidelidade a Jesus. Agora reinvestem com vigor, considerando o desenvolvimento da doutrina de amor e de libertação, desejosos de tirá-la do mapa, erradicá-la da terra, mediante o combate aos seus adeptos. Armadilhas soezes, instrumentos cruéis, técnicas refinadas, aparatos complexos,
são utilizados para vencê-los, atraindo-os e dizimando nos seus propósitos mais sadios, ou vencendo-os com as suas sortidas infelizes, mediante intercâmbio doentio e obsessivo para os desanimar ou perverter. Nós vamos ver isso de maneira extraordinária num livro Avante, quando ele vai tratar de um grande médium de cura, chama Diretrizes de Segurança, não, como é que é a história lá do... Trilhas da Libertação? Trilhas da Libertação, Trilhas da Libertação. Diretrizes de Segurança é outro livro, de Hermínio Miranda. Então, Trilhas da Libertação vai mostrar isso com muito cuidado, né? É muito cuidado mesmo. Pai, então, armadilha tem para todo lado, mas diz o Evangelho, somente lobos caem em armadilha para lobo. O processo obsessivo, para desanimar, para perverter, utilizando-se das próprias falhas do caráter de cada um de nós, das suas dificuldades morais, dos conflitos e das heranças de conduta pregressa, que o nosso passado não é fácil, estimulando-nos ao retorno às paixões, intensificando o cerco e atirando as pessoas desequilibradas no seu caminho, que passam a aturdi-lo com seus apelos vis, a sua psicosfera mórbida, a sua presença desagradável e tóxica, infelizmente. Não têm sido poucos aqueles que se veem comprometendo com os distúrbios que se permitem para logo tombarem no remorso, no despertamento tardio de consequências nefastas. Basta ler os primeiros, se não me engano, 6 ou 8 capítulos do livro 2 de André Luiz, onde o Aniceto leva o Vicente e o André a conversar após uma palestra no mundo espiritual com um grupo de espíritas falidos na área da infância, na área da atividade social, na área da divulgação, na área da oratória, da mediunidade, etc, etc, etc. Então a coisa fica complicada. Precisamos de nos reequilibrar. Orar, vigiar e orar. Todo cuidado, pois, é pouco, exigindo maior vigilância dos sinceros obreiros da era nova, que se devem revestir de paciência, coragem para enfrentar os desafios perversos que se apresentam. Dourados uns, afligentes outros, sempre com a mesma finalidade de distraí-los e afastá-los das fileiras do dever. Quantos companheiros ainda não voltaram para a atividade ou a frequência no centro espírita? Ainda estão acomodados no online. Não que o online seja ruim, nós aqui estamos em online, mas nós três, e a maioria das pessoas que estão aqui, nós sabemos que já voltamos para o presencial. Qualquer comprometimento negativo na conjuntura significa ameaça à reencarnação, que marcha exitosa e pode periclitar, quer dizer, ficar perigoso nos seus resultados, fácil a aceitação desses programas de desvirtuamento dos propósitos abraçados. Discussões inoperantes, rixas e impertinências, queixas e intrigas, maledicências soezes e calúnias bem elaboradas, vinganças covardes e mentiras que surgem da fantasia dos mais sonhadores e frívolos são recursos utilizados pelos técnicos das legiões das trevas. Uai, Falcone, existe isso? Nós vamos ver lá no livro que nós acabamos de citar. Aplicado nos núcleos humanos e especialmente nas entidades da fé libertadora. Mais do que nunca, gente, somos os trabalhadores da última hora, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mais do que nunca se fazem necessários a compreensão fraternal, a solidariedade dignificadora, o trabalho de renovação interior, com o concurso do perdão e da compreensão das falhas do próximo, a necessidade da oração e a paciência. Trata-se de uma guerra mesmo, cujas batalhas esses espíritos pretendem vencer, uma a uma, até o momento final. Esquecem-se, porém, que uma outra luta conquistada não consegue dar-lhes a palma da vitória, os louros da vitória. Por quê? Espera aí que eu perdi o fim da meada. Aqui. Jesus vela e as entidades nobres, os guias espirituais da terra e da humanidade, dos seus filhos, encontram-se vigilantes,
e operando também. Se ocorrem deslizes, delitos, quedas, defecções, é porque aqueles que incidem ou repetem os erros distraem-se, não valorizando os deveres conforme lhes compete. Como não há violência na governança do amor, todos têm o direito de utilizar-se do livre-arbítrio, até mesmo para comprometer-se, mas terão ensejo de reparar, recomeçar e libertar. Quem acompanhou o seminário do dia 15, eu falei do trilho e da trilha. O trilho é a doutrina. Ela te mostra quando virar à esquerda, quando virar à direita, quando frear porque tem uma grande descida, quando acelerar porque tem uma subida. E a trilha? A trilha eu faço do meu jeito, no meu tempo, falconizando. Cuidado, eu posso falconizar para o bem e posso falconizar para a ausência do bem. Falei da estrada real e do atalho. Eu vou pegar um atalho aqui. Não existe atalho. Na lei de evolução, não existe atalho. Novamente, o expositor que se apresentava pálido, mediunizado, silenciou, a fim de permitir que as palavras ressoassem na acústica das almas e ficassem registradas com segurança, dando prosseguimento à benfeitora espiritual através do médium. E ele continua dizendo: nossa instituição vem hospedando nobres espíritos dedicados à terapia em torno dos problemas espirituais do sexo e da obsessão, através das forças genésicas. E eles vêm conseguindo desbaratar uma organização no além-túmulo dedicada à degradação e à obscenidade, onde se homiziam centenas de milhares de seres enlouquecidos pelas arbitrárias condutas morais que se vêm refletindo no comportamento humano. Outros, sim, estão trazendo à reencarnação algum daqueles que se tornaram líderes e vítimas das situações mais lamentáveis, ao tempo em que um grande número de atormentados irá volver ao palco terreno com as marcas do vício e dos desplantes íntimos que espocarão no futuro na conduta da nova geração, que se dedicará ao culto do corpo e do sexo, em desprezo às demais faculdades orgânicas e mensagens da vida. Então, o que ele está trazendo para a gente aqui é um entendimento desse comportamento equivocado que alguns dos nossos irmãos têm. Isso não é o ideal, mas não é para a gente aplaudir e nem imitar, mas é para a gente compreender o processo de vida deles. Equivocaram tantas vezes, vêm para acertar, mas ainda estão tão impregnados desses desvios que muitas vezes uma reencarnação só não é suficiente para essa limpeza. Então, como eles trazem isso muito impregnado no seu íntimo, isso aflora quando chega aqui, que foi o caso do próprio Padre Mauro, que teve várias reencarnações, entre uma que teve muito degradante e essa agora, e que mesmo assim ainda apresentou distúrbios nessa área. Vai precisar então de se refazer, de se recompor, vai precisar de um replanejamento da sua jornada, da sua caminhada evolutiva, para voltar para o trilho certo, né? E é o que o Falcone estava falando. No momento, dá-se uma reação em cadeia na área espiritual inferior, em que se encontram os chefes, que, sentindo-se prejudicados, tomaram providências. Para quê? Para vingar, atacando-os a todos de uma forma cruenta, tramando planos de destruição do nosso trabalho, interrupção das nossas tarefas. Eles não querem dar o braço a você, eles não querem sentir-se vencidos. E a maneira, então, de reagir é atacando aqueles que estão iluminando consciências. Não serão medidos esforços para conseguirem os resultados que esperam, competindo-nos a divertir a todos, convidando os corações amigos à reflexão, à prece e à paz. Então ele estava falando para aquele grupo que estava ali encarnado e para aquele grupo que estava ali desencarnado também, tentando despertá-los para um novo soerguimento dessa área. Com certeza, somente nos sucede aquilo que merecemos, ou que é de melhor para o nosso crescimento espiritual. Como ignoramos a própria fragilidade e os débitos que nos assinalam o passado espiritual, agora a chuva caiu, mesmo sob a tutela dos anjos da caridade e do amor, que são os nossos benfeitores espirituais, poderemos deixar-nos seduzir pelos ardis e provocações colocados em pauta. Em razão da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual,
tornamo-nos alvos de fácil alcance para as flechas da sua maldade, que certamente nos atingirão e poderão levar-nos ao fracasso. Então, por que a gente pode fracassar? Por causa dessa predominância de natureza animal. Daí porque o orar e vigiar e se conhecer para poder modificar e não se permitir isso. Somente conseguiremos o êxito dos nossos compromissos se permanecermos unidos, se dialogarmos quando algo não estiver correspondendo à expectativa, se discutirmos nossos propósitos, se nos ampararmos uns nos outros, se conseguirmos desculpar-nos sinceramente e distendermos mãos amigas, porque uma vara só é fácil de ser arrebentada, não porém um feixe delas, conforme nos disse Jesus. Então ele está dando aqui para a gente as dicas, né? O roteiro, as placas de sinalização. Teremos momentos de muitas dificuldades e de dores morais que estão escritos em nossos mapas reencarnacionistas, como recurso para o nosso equilíbrio e em favor da nossa transformação moral para melhor. Se soubermos bem administrar as ocorrências desagradáveis e angustiantes. Então, ele disse que essas ocorrências desagradáveis e angustiantes, elas não serão retiradas do nosso planejamento reencarnatório, porque elas são necessárias para o nosso aprimoramento. Nós é que temos que aprender a conviver com elas, a administrá-las e principalmente superá-las. Simultaneamente também experimentaremos a ufania e o êxtase, toda vez que nos vencermos, que superarmos os impulsos do mal, que ultrapassarmos as barreiras da dificuldade e que nos dispusermos a socorrer e construir o bem em toda parte, não obstante as lutas reídas. Enquanto nos encontramos no corpo físico, somos viajantes em perigo. A vitória somente poderá ser considerada após conquistado todo o percurso e chegarmos à meta para onde nos dirigimos. E a gente ainda não está perto dessa meta, então por isso que a gente encontra esses desafios, né? Assim, não estranhemos problemas nem testemunhos, antes enfrentemo-los, alegres pela honra de estarmos a serviço de Jesus no mundo, construindo a era melhor do espírito mortal. Os nossos resgates são impostergáveis. Desse modo, rejubilemo-nos pelas oportunidades de nos reabilitarmos através da ação benéfica, em vez de ser por meio de enfermidades dilaceradoras ou degenerativas que nos poderiam reter no leito em processo de recuperação necessária. Mediante o amor e a caridade, o auxílio mútuo e o trabalho em favor do progresso, desalgemar-nos-emos do ontem escravizador e avançaremos com pés ligeiros em direção do futuro abençoado. Nunca temamos. Jesus está no comando e espera apenas que lhe sejamos dóceis à voz, atendendo-lhe ao chamado, que nos chega por intermédio dos seus elevados mensageiros espirituais. Confiantes no triunfo que nos espera, demo-nos as mãos, continuemos no labor que nos dignifica e que dá sentido às nossas existências corporais. Nós não estamos aqui para brincar de espiritismo, estamos aqui para ser espírita. Mas, infelizmente, em vários momentos da nossa vida, a gente ou cochila, ou fala o que não deve, ou faz o que não deve, pega a opção por atalhos, pelas trilhas, e aí a coisa complica. E como complica? Na FEAC, Verônica e Mirinha são testemunhas de quantos companheiros passaram, que começaram com todo vigor, com toda coragem, mas que desanimam por isso ou por aquilo, ou então voltam, depois de algum tempo voltam. Mas quando voltam, voltam cheios de ideias novas, querendo mudar a disciplina da casa, querendo mudar a metodologia, querendo ajustar, trazendo ideias novas para que a FEAC fique mais dinâmica. Aí a gente vira e fala, então, você assume um grupo de estudos com esse objetivo? Não, estou só dando a ideia. Não, minha filha, de ideia, nós estamos com a cabeça, não damos conta de colocar em prática as nossas ideias. Agora vem alguém que já trabalhou na casa, ou que mal está chegando, e com a cabeça cheia de ideias, sugestões maravilhosas, para ver que fazer mais, produzir mais, não sei o quê, mas não quer assumir nenhum compromisso. Quantos?
na lista da Mirinha, na lista da Verônica, na minha lista, sem querermos com o nosso dedo sujo apontar quem quer que seja. São realidades que a gente convive. Companheiros que já sentaram na mesa ao nosso lado lá, na reunião de quinta-feira, com excelentes potenciais mediúnicos, que de repente, sem mais, sem menos, da mesma forma que eu venho aqui e faço assim, que ó, prum, apaguei. Passa. E quando consultar, o que houve? Não, estou dando um tempo. Vai dando tempo, Mirinho. Vai dando tempo, Verônica. Vai dando tempo, Falcone. Para a gente é exemplo. Lembra Confúcio? Cada pessoa com quem você convive é um professor na sua vida, é um mestre. O que ele faça que mereça aplauso, copia. O que ele faça que mereça reprovação segundo o seu ponto de vista, evite. Vamos em frente. Ele continua: brilhe a vossa luz, propôs-nos o Mestre. Acendamos a claridade do amor incondicional em nosso mundo íntimo e deixemos que brilhe a luz da misericórdia em toda parte, irradiando-se de nós como bênção da vida em favor de todas as vidas. Que o Senhor da vida a todos nos abençoe. O capítulo praticamente foi uma mensagem mediúnica. Uma mensagem mediúnica que a gente pode levar para os grupos de estudos, na instituição que você frequenta, que nós frequentamos, e trabalhar ela com os companheiros. Podemos levar para a área mediúnica, para a área da infância, podemos levar para a área da divulgação, seja do que for. Uma mensagem igual a essa tem ressonância em todos os departamentos da instituição espírita. Didática, objetiva, e pega a gente pela língua, como diz o outro, e vira do lado do avesso. E vira do lado do avesso. Se eu perguntasse assim, Mirinha, fala uma frase aí dessa mensagem que não serve para você. Verônica, fala uma frase aí. Falcone, fala uma frase dessa mensagem que você tiraria, que já não, para a sua vida, o seu caso pessoal, você já não precisa dela mais. Então, quantas placas de sinalização a irmã Clara colocou para cada um de nós, leitores, estudiosos. Ai, mas eu estou tão desanimado com o espiritismo. Tem um companheiro nosso na FEAC que abandonou o movimento espírita. Ele ainda se diz espírita, mas abandonou, não quer nada, porque ele disse que o movimento espírita está muito xoxo, muito vazio, que os espíritas estão muito sem sal. Eu ouvi, tentei conversar, dar um up nele, dar uma alavancada nele. Gente, deixei ele, porque ele tinha argumentos tão fortes, como diz o outro, que deixasse ele que convencia a gente, o modo de dizer. Argumentos, mas assim, filosofou, argumentou, falou, mostrou. Aí eu falei, mas são pessoas igual você, que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, que tem essa sensibilidade para perceber, para colocar o sal no lugar certo, para diminuir o sal onde está em excesso, ser um excelente expositor, comunicador, não sei o quê. Ah, não, cuidar da minha vida. Vou ser feliz. Mostramos por A mais B. E isso acontece. Verônica, você vai falar que nunca passou na sua vida? Mirinha, você vai falar quantos anos de espiritismo cada uma das duas tem? Eu tenho. Vamos falar que nunca passou na nossa vida uma vontade assim, dá vontade de largar tudo e todos. Não aguento mais esse povo. Não aguento mais. Eu não estou aguentando mais, é a mim. É a mim. Quando a gente fala, eu não aguento mais essa família Falcone, eu não aguento mais essa família Silva, eu não aguento mais essa família Pereira. Nós não estamos aguentando, é a nós dentro da família. Ah, mas a Mirinha fala alto demais, a Verônica fala baixo demais, a Mirinha fala depressa demais, a Verônica fala... Gente, quando eu começo a ver só defeito nos outros, está na hora de
limpar as lentes. Falcone é chato demais. Eu não que eu não seja chato, mas é um momento de exercício para você tolerar as minhas chatices. E vice-versa. Perfeito só Deus. Nem Jesus aceita quando dizem bom mestre. Ele diz, por que me chamais bom? Mestre, eu sou. Bom, somente o Pai. E vamos para os últimos parágrafos do penúltimo capítulo, onde diz o Filomeno, a mensagem acabou, a comunicação acabou. Qual foi a sua última frase, Mirinha? Que o Senhor da vida a todos nos abençoe. Agora vem o Filomeno. Um suave perfume de rosas em sucessivas ondas invadiu o salão, sendo percebido pelos presentes de ambos os planos, que se encontravam emocionados e reconhecidos a Deus. Gente, que ambiente que é esse? Onde que ele está? Aonde que está o médium? O médium está em desdobramento e a irmã Clara num plano superior falando para a equipe que trabalhou no livro? Não. O médium está encarnado no salão de reuniões, falando tranquilamente. A maioria dos presentes nem perceberam que ele estava mediunizado. Por quê? O médium, quanto mais chilique, quanto mais trejeitos tem que fazer para mostrar que está mediunizado, é aquilo que eu falo, que se eu pudesse contribuir com Allan Kardec, eu ia contribuir. Falta um médium, um tipo de médium no livro dos médiuns, mas que só tem no Brasil, eu acredito, médium chiliquento. Tem gente que acha que é por muito mexer na mesa, por muito dar tapa, por muito falar alto, é que torna a comunicação autêntica, original. Quando o doutor Bezerra de Menezes fala pelo Divaldo, no fim Tá indo? Não. Vem cá. Olha quem chegou aqui, gente. Meu anjinho. Ó, meu anjinho. Cumprimenta o povo aí, ó. Oi. Você conhece aquela menina ali? Ah lá. Cara, se eu falar que ela é de óculos, não tem jeito, das duas têm óculos. Né? Você olha quem está atrás da Mirinha. Você viu que a Mirinha não tá sozinha? Quem está atrás dela? Uma almofada lá do... E do outro lado? Quem é aquele camarada lá? Olha com atenção que você já viu forte. Allan Kardec? Allan Kardec foi visitar a Mirinha hoje. Visita ilustre. Pô, pai, daqui a 10 minutos minha mãe vai vir aqui. Eu queria saber se pode pingar um remédio no seu ouvido. Agora não dá, não posso. Aqui quer pingar um remédio no meu ouvido agora. Aqui pausa que ela vai pingar o remédio no meu ouvido. Clique, clique. Só você. Tá acabando o livro, tá bom? Tá. Já já a gente se fala. Beijinho. Tchau. Vem cá. Senão meu pescoço não vai lá. Certo? Eu acho que eu devo ir embora enquanto você ainda tá gravando aqui. Tudo bem. Vai com Deus, se não der pra gente se falar ainda. Tá chovendo ainda lá fora? Tá. Um suave perfume de rosas, então, foi invadindo o ambiente. De imediato foi preferida a prece de encerramento das atividades da noite, dando-se continuidade aos labores de atendimento fraterno, de conversação edificante, de instruções aos novatos que ali foram pela primeira vez e de aumento do conhecimento daqueles que já são frequentadores habituês. Mirífica luz se expandia no salão. Exterior, não era luz das lâmpadas, não. Luz espiritual. Exteriorizando-se pelas paredes, que não lhes constituíam impedimento, atravessando as paredes e exalando para as ruas, para os bairros, para as casas em volta, para o quarteirão. Né? Enquanto suave melodia dulcerosa e repousante enchia o ar. Magnetizadas pela palavra edificante e tocadas nas responsabilidades, as pessoas presentes começaram a afastar-se buscando os lares, sem ocultarem o júbilo e a esperança. As lutas poderiam ser cruéis, mas as resistências estariam fortalecidas pelas vibrações que procedem de Deus, permitindo que todos pudessem usufruir da felicidade inaudita do crescimento interior
com os olhos postos no futuro espiritual de plenitude. Muito bom. Falcone, nós estamos acompanhando os encontros com Filomeno online. Tem a mesma vibração de um grupo presencial? Sim e não. Pelos propósitos nobres que nos unem, sim. Mas falta esse contato, esse tete-a-tete. Se você tem uma pergunta, você faz por escrito e nós vamos responder no próximo programa. Então, além deste grupo, que nós fundamos no momento em que estava impossível frequentar as instituições espíritas presenciais por causa da dita pandemia, né? Nós perseveramos. Podíamos ter parado? Podíamos. Mas preferimos perseverar para aprimorar os nossos conhecimentos do trio e colaborar dentro do possível, também com a sua dedicação, com o seu esforço, com a sua disciplina, neste sentido. Semana que vem nós temos despedidas. Pedi a Verônica para mostrar de novo o próximo livro. Se você ainda não tem, nas reuniões, Tormentos da Obsessão, nas reuniões públicas da FEAC, deixa o seu nome lá, a equipe nossa do DDD, a Ana, o Anderson e os demais companheiros, a Raquel e outros mais, estão recolhendo os nomes para encomendar os livros tranquilamente, para que você possa, em tempo hábil, a próxima quinta-feira é a quinta-feira de cinzas. Gostou? Dia 6. 6. Hein? Isso mesmo, 6 de março. 6 de março. E dia 13 de março nós já começamos o livro. Lembrando a todos que este final de semana é um final de semana em que um expressivo número de pessoas tiram a máscara que usaram o ano inteiro e vão se permitir licenciosidades, comportamentos os mais diversos. Não temos nada com isso. Com a mesma medida que medires o próximo, tu também serás medido. Mas você pode transformar o seu lar através do culto do Evangelho no lar, das leituras diárias, através das suas reflexões, das suas preces, né? Num momento de crescimento. Vamos aproveitar os dias de feriado prolongados. Alguns trabalharão na segunda-feira meio expediente, mais poucos. A maioria do movimento de comércio e etc., salvo o fundamental, fica fechada. Se for viajar, se for sair com os familiares, com amigos, cuidado com o álcool, cuidado com o tabaco, que são drogas legais. Imagina as drogas ilegais. Evite o primeiro gole. Aprendi nos Alcoólicos Anônimos. Hoje é dia 27. 27 menos 14 vão dar 13. Então, há 13 dias, 7 meses, 50 anos, eu estou limpo só por hoje. Eu não sei o que eu posso fazer ainda hoje, depois que eu desligar os equipamentos aqui. Evite o primeiro gole, evite o primeiro cigarro, evite. E não é só os vícios materiais, também os vícios morais. A fofoca, a maledicência. Mantenha-se longe da televisão, a não ser para assistir um bom filme, um documentário, e mesmo assim um filme de mensagens nobres. Você já assistiu The Chosen, Os Escolhidos, que está liberado na Netflix? Vários capítulos já foram colocados à disposição no YouTube, né? Tem muita coisa boa para assistir. Vamos aproveitar. Aprendemos com os americanos que time e tempo é money. Time is money. Não, tempo é oportunidade. Tempo é oportunidade. E se você acha que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, vai muito mais gente desencarnada do que encarnada, doido para achar uma mente, fazer um plug e começar um processo de perturbação. Evite assistir os desfiles, as festas, que não trazem nenhuma informação nobre. Nem para criticar, nem para seja o que for. Oração, vigilância. E vamos em frente. Mirinha, suas palavras finais e depois a Verônica. E Jesus nos abençoe, né, gente? Que a gente tenha juízo.
Até semana que vem, se Deus quiser. Agradecendo a Deus essa oportunidade de vencer mais um livro e umas informações tão importantes que o Filomeno nos trouxe nessa hora. Ó, despede aí do Sexo e Obsessão, que é só mais um capítulo, e a sua, a minha, a nossa responsabilidade aumentando. A todos vocês, oremos uns pelos outros. Daqui a pouco pode beber a sua água, que já está fluidificada. Falcone, eu não pude assistir na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, estou assistindo depois. Coloca a água do mesmo jeito. Você entrou na sintonia. Se você encostar um relógio digital num ímã, em qualquer hora de dia, de noite, de madrugada, o ímã altera o relógio digital. A qualquer hora do dia ou da noite, se eu pegar uma peça de ímã e levar aqui perto da câmera, eu arrebento com a câmera, porque é campo magnético. Então, a qualquer hora do dia, o campo magnético desse estudo é só chegar alguém, clique. É como eu fiz ainda há pouco, é como o interruptor. A equipe espiritual visita o seu lar imediatamente. Certo? Mirinha, você não pôde participar da última vez? Faz a prece de encerramento. Quem fez a prece de abertura foi Verônica. Faz a prece de encerramento para nós, neste momento tão especial do nosso Brasil, tão delicado do planeta Terra e tão delicado pelas festas que nos aguardam a tudo e a todos em breves dias. Vamos orar. Jesus, Mestre querido, queridos amigos espirituais, na certeza do amparo e da proteção de cada um de vocês para conosco, nós só temos a agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos ao entrar nessa sala de estudos. Portanto, Senhor, rogamos que a gente tenha um pouco mais de juízo para olhar para os nossos próprios comportamentos, que a gente possa pensar com consciência nas atitudes que estamos cometendo, porque veio depois. E aí não tem mais o que fazer, a não ser enfrentar as consequências dos atos cometidos. Auxilia-nos, Senhor, para que tenhamos força e coragem para vencer as tendências que acreditamos estar fora de nós, mas elas estão dentro. Por isso, Senhor, precisamos vencer a nós mesmos. Auxilia-nos, Jesus. Fica conosco. Demora na nossa companhia para que possamos aprender contigo as bênçãos, o reto proceder, o que é caminhar para o alto e para a frente. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença e desses bons espíritos que estão sempre nos amparando. Abençoe todos os foliões nesses dias de monte, que eles possam também ser conscientizados do momento em que estão vivendo. Que a sua paz se faça em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim seja. Nosso abraço para o Chaves, para a Jussara, para toda a equipe de trabalhadores da FEAC, para a instituição que você frequenta, para o seu lar, para tudo e para todos. Lembrando que a FEAC continua normalmente. Sábado agora, hoje é dia 27, não é dia 29, né? É dia 1º. Não, dia 1º. Minha mãe nasceu dia 29 de fevereiro. Quando ela fez 60 anos, nós fizemos um baile de debutante de 15 anos para ela, que ela fazia aniversário de 4 em 4 anos. E amanhã é aniversário da Euridice, amanhã, dia 28. Opa, me ajuda a lembrar para poder dar um alô para ela, tá bom? Porque é tanta coisa. Já vai? Chegou, vem cá então. Despede do povo, está acabando o programa. Mirinha já fez a prece de encerramento. Dá tchau pro povo, olha lá. Tchau, gente. Tchau. Alice. Um grande abraço para tudo, para todos. Espera um pouquinho só. E vamos que vamos, juntos e misturados. Sábado tem reunião, segunda-feira tem reunião normalmente e na quinta-feira de cinzas, reunião normalmente. Tchau, beijinhos, juízo para todos nós.